Olá pessoal, meu nome é Tamires Alcântara Nascimento, sou bolsista de iniciação científica FAPESB, sob orientação do professor Afonso Henriques, e membro do grupo de pesquisa GPMAC. E hoje irei apresentar a modelagem paramétrica do PCOC paraboloide, bem como seus traços e curvas de níveis. Primeiramente, antes de fazer a modelagem paramétrica de fato, nós precisamos primeiro carregar os pacotes e declarar as variáveis globais. Temos aqui 3 pacotes que serão utilizados nessa modelagem paramétrica, que são o ifplots, o ifplot_tools e o iffiletools. O comando if, ele carrega um pacote específico. No caso aqui, temos o pacote plots, que é para fazer a visualização das funções no registro gráfico. O pacote plot_tools são ferramentas que favorecem a conversão de modelos para arquivos em extensão STL, que a extensão é lida pela impressora 3D. E filetools, que é uma coleção de utilitários para manipular arquivos. Em seguida, nós temos o fator, que transforma de milímetros para centímetros. Temos aqui também K1, K2, K3 e K4, que são os valores para as equações do plano. As equações Z igual a K1, Z igual a K2, Z igual a K3 e Z igual a K4. O B é o nosso valor do raio da circunferência geratriz. O CVP são os coeficientes das variáveis do paraboloide. O RPM é o raio máximo do paraboloide. O I é o deslocamento da superfície em I unidades para cima, ao longo do eixo Z. O etaE é o nosso paraboloide externo. E o etaI é o nosso paraboloide interno. Temos também os raios das circunferências das diretrizes, que são RK1, RK2, RK3 e RK4. E assim terminamos o primeiro grupo de execução, que é para carregar os pacotes e declarar as variáveis globais. Para o segundo grupo de execução, temos a modelagem paramétrica de 3 superfícies e dos planos paralelos entre si ao longo do eixo Z. As 3 superfícies são o crivo do paraboloide externo, o cilindro e o crivo do paraboloide interno. Essas 3 superfícies são modeladas parametricamente, utilizando a modelagem paramétrica usual para a superfície. E além disso, temos 4 planos paralelos entre si ao longo do eixo Z, que são plano Z1, plano Z2, Z3 e Z4. Em seguida, é utilizado o comando display, que combina várias estruturas de plotagem em um único registro gráfico. Então, se nós teclarmos Enter nesse comando display, ele vai nos retornar um único registro gráfico contendo todas as superfícies e os planos. Aqui é possível ver o crivo do paraboloide externo, o cilindro e o crivo do paraboloide interno, como também os 4 planos que interceptam essa superfície. Em seguida, para o nosso terceiro grupo de execução, temos a modelagem paramétrica dos traços da superfície S. São 5 traços que compõem a superfície S. Traço Z1, Z2, Z3, Z4 e o traço RPM,
que possui o raio máximo do paraboloide. Para realizar a modelagem paramétrica desses traços, foi utilizado também a modelagem paramétrica usual de um toro. Um detalhe muito importante na modelagem paramétrica desses traços, como vocês podem observar, é o mais K1, mais K2, mais K3 e mais K4, que são seguidos por essa coluna. Eles indicam que os traços da superfície são ao longo do eixo Z. No nosso caso aqui, ao longo de Z igual a K1, Z igual a K2, K3 e K4. Terminamos esse grupo de execução com o comando display novamente. Só que aqui é utilizado scaling igual a constrained, que é para manter a proporção entre as escalas dos eixos coordenados. Dando Enter para visualizar no registro gráfico, temos os traços da superfície S. Temos os seguintes traços da superfície S. Seguindo o nosso grupo de execução, temos o quarto grupo de execução, que é a modelagem paramétrica das curvas de níveis. A modelagem paramétrica das curvas de níveis segue a mesma parametrização do nosso terceiro grupo de execução, novamente ajustando nossas variáveis de acordo com a modelagem paramétrica específica. Visualizando no registro gráfico, temos aqui estão as curvas de níveis da superfície S. Seguindo para o quinto grupo de execução, temos a modelagem paramétrica da base de projeção dos traços. O topo da base é o valor para a equação do plano de equação igual a Z igual ao topo da base para as curvas de níveis. E a largura da base recebe o valor 4. São três bases, a base Z, X e Y, que representadas no registro gráfico ficam dessa forma. Essa é a base para a projeção dos traços. Seguindo para o nosso sexto grupo de execução, temos o modelo PCOC paraboloide, os seus traços e curvas de níveis, que representados no registro gráfico fica dessa forma. Após realizar todas as modelagens paramétricas de todas as superfícies, das curvas de níveis e dos traços desse paraboloide, nós podemos finalmente preparar as partes desse PCOC para a gestão do código de impressão 3D. Serão 4 partes, que é o crivo do paraboloide, os traços, as curvas de níveis e a base. Essas são as 4 partes que compõem o PCOC. Por último, é feita a gestão do código PCOC dos traços e das curvas de níveis para impressão em 3D. Temos aqui alguns comandos específicos. Esses 4 primeiros comandos são comandos que utilizam File Tools e Join Path. Esse comando é utilizado para construir um caminho de arquivo válido. O C é o nome do nosso disco rígido, dos sistemas de arquivos do Windows. Modelos Maple é o nome da pasta onde o arquivo será encaminhado. Base.stl é o nome do arquivo. E Platform, igual a Windows, é o sistema operacional utilizado, que neste caso é o Windows. Seguindo, nós temos o comando Export Plot. Esse comando exporta um gráfico gerado no Maple para um formato de arquivo específico. E ele retorna, esses números aqui abaixo, são a contagem de bytes gravados no disco durante a exportação. E por fim, o Import Plot, que importa um gráfico salvo anteriormente em um arquivo específico e retorna a representação gráfica desse mesmo gráfico. Podemos visualizar então no registro gráfico como ficaram as nossas superfícies S.
para a impressão em 3D. Temos aqui nossa base, .stl. Temos também o nosso crivo do paraboloide, os traços desse paraboloide e, por fim, as curvas de níveis desse paraboloide, que estão aqui representadas. Essa foi a modelagem paramétrica do PCOC paraboloide. Sigam as redes sociais do grupo de pesquisa GPMAC para mais modelagens de outros PCOCs do nosso acervo do LAVIO.